quando o celular começou a ficar popular e todo mundo tinha celular, na igreja, o único que não tinha celular era eu. E aí, pastor, compra um celular, a gente precisa falar com o pastor. Eu falei, não, ninguém deixou de falar comigo. Tem um telefone fixo, eu tinha um número fixo, e sabe o que aconteceu? O pessoal lá fez uma vaquinha, comprou um celular, e a menina chegou na porta da igreja e falou, pastor, preciso muito falar com o senhor, ele é particular e tem que ser no gabinete. Lá fui eu preocupado, cheguei lá, tinha um grupo com o celular na mão, me deu o celular. Mas eu tenho alguma resistência, né, pastor? Ainda bem que eu tenho a Glauceide. O pessoal manda recado para a Glauceide, ó, pede para o pastor Carlos olhar o WhatsApp. Aí eu vou olhar, né? Mas esse período, né, de vida com a tecnologia é algo extraordinário. É algo extraordinário. Como tudo na vida é usado para o bem e para o mal, nós precisamos, como membros da igreja, crentes, servos do Senhor Jesus Cristo, usar a tecnologia para o bem, para proclamar o Evangelho, para falar de Jesus, para fortalecer o nosso relacionamento. E a tecnologia é uma bênção. Inteligência artificial é uma bênção, se é claro, usado devidamente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Bom, esse ano, em alguns momentos, nós vamos voltar a falar sobre o Salmo 23. Salmo 23 começa como? Tá. Há uma preocupação. Assim que eu cheguei aqui, né, no Maracanã, o André estava dando uma aula aqui e alguém fez um questionamento e o André falou, o que a Bíblia diz? A fidelidade ao conhecimento da Bíblia, ao que está escrito, nos ajuda a interpretar o texto e dizer corretamente as coisas que a gente gostaria de dizer. Eu não conheço muito o português, né, o sentido exato, mas eu acho que tem alguma diferença aí, alguma coisa nesse versículo que a gente precisa respeitar. Se você olhar no texto, você vai ver que não existe uma letrinha que você colocou aí, a maioria das pessoas colocaram. O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula. Eu olhei nas outras versões e está assim, o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. São duas orações com sentido pessoal e único, embora a sequência, né, a sequência do capítulo, desse texto, depende de entendermos, como falamos em janeiro, que o Senhor é meu pastor. As outras coisas também vão fazer parte desse entendimento. E nada me faltará, de nada terei falta, como eu gosto de falar também, de nada sentirei falta, faz parte do entendimento desse momento em que Davi se apresenta como ovelha. Davi se apresenta como uma ovelha. Rapaz, está dando um eco aqui, né? Davi se apresenta como ovelha e ele fala da experiência dele como pastor de ovelha. E ele fala essa declaração de uma ovelha plenamente satisfeita com o seu pastor. Plenamente satisfeita com o seu pastor. E, além de estar plenamente satisfeita com o seu pastor, ele está sob os cuidados desse pastor e não deseja mais nada na sua vida. Davi, no Salmo 16, ele fala no primeiro versículo, eu não tenho outro bem além de ti. Ele está satisfeito no seu relacionamento com Deus. Você já brigou com Deus? Eu já.
Não é assim, Deus. Eu queria ensinar para Deus como é que Deus ia fazer na minha vida, mas depois eu me rendi e falei, Senhor, obrigado pela sua orientação. Mas nesse texto aqui, nesse pedaço, existem 3 princípios que você precisa entender para conhecer este salmo. Nesse versículo, nada me faltará, nessa frase, nada me faltará, você vai ver certeza. Não é uma palavra que diz assim, o Senhor é meu pastor, possivelmente nada me faltará. Ele tem certeza, nada me faltará. Não é? A segunda coisa é o controle. Para que nada me falte, Ele está no controle da minha vida, Ele está dizendo e fazendo as coisas que precisam. E quando lemos o Salmo, nós vamos ver que o controle de Deus sustenta a vida da ovelha. E em terceiro lugar, é o cuidado. Deus cuida, o pastor cuida da ovelha. Então, quando nós nos submetemos ao pastor, nós vamos ter a certeza de que Ele controla, e quando Ele controla, Ele cuida. Então, o foco aqui não sou eu. O Senhor é meu pastor, então nada vai faltar para mim. Não é esse o foco. O foco aqui é o cuidado do pastor, e por isso nós descansamos e entregamos nossa vida aos cuidados dele. O foco aqui não é o que eu vou ganhar sendo Deus, Jesus, o meu pastor. O foco aqui é o que o pastor faz quando ele é o pastor da minha vida. Parece estranho Davi fazer essa declaração, porque Davi, ele tinha muitas carências físicas, ele era baixinho, carências emocionais, ou sujeito para chorar, rapaz. A gente lê os salmos de Davi, ele chora muito, ele era muito emotivo, ele tinha muita dificuldade de corrigir os seus filhos. Ele era uma pessoa que ele não tinha dificuldade de obedecer a Deus, mas ele tinha muitas dificuldades emocionais. Davi, ele tinha muitas dificuldades materiais. Davi foi rejeitado pela família. Imagina que quando Samuel chegou naquela casa, todos aqueles soldados ali armados, prontos para ser o rei, e Moisés diz, não tem nenhum aqui que Deus quer. Tem mais algum filho da casa? E foram buscar lá no pasto um garoto que não servia para nada a não ser pastor de ovelhas. E aí trouxeram ele, e Moisés ungiu ele, Samuel ungiu ele como rei, o futuro rei. Então, no poder, esse momento, Davi, ele viveu com muitas dificuldades e teve muitos inimigos, a ponto dele reclamar de um inimigo, de um amigo íntimo do palácio, a quem ele confiava, que comia do seu pão na mesa, levantou o seu calcanhar contra ele. Então, a visão correta aqui é a satisfação com o pastor que cuida. Quando nós olhamos aqui para a Igreja Missionária Batista Missionária do Maracanã, nós vemos um rebanho, e esse rebanho tem um pastor que cuida do Andriê, que cuida do pastor Selmi, que cuida do Pedro, que cuida do Jocelil, cuida de todos nós. Então é esse o pastor que está aqui como pastor desse rebanho. Então essa visão não é para alguém que se sente um leão. Não, eu sou forte, eu vou reagir, eu vou enfrentar o inimigo. Não está falando disso aqui. Esse salmo é para alguém que se sente uma ovelha, frágil, como Davi, mas que confia no seu pastor. Então são muitas as limitações, mas o suficiente para ele dizer, de nada sentirei falta. Que a gente possa que a gente possa buscar o cuidado de Jesus Cristo sobre a nossa vida, como pastor, porque é Ele que sabe. Nós vamos ver algumas questões aqui que eu achei pertinente para este momento. O pastor, esse pastor daqui do Salmo, ele é rico em suprimento, em suprir a nossa vida.
O pastor precisa alimentar a ovelha corretamente, suprir as suas necessidades de minerais, de cuidados com os animais predadores, do frio, de todos os perigos, porque ela não tem como se proteger um cachorro mais simples, que apanha de todos os outros cachorros, vira um leão perto de uma ovelha. Ela não tem nenhum senso de segurança, nenhum senso de proteção, e ela precisa do pastor em tudo para a sua própria vida. Então não são carências puramente materiais, são carências de vida. E Jesus disse: eu vim para que tenham vidas e tenham vida em abundância. Então há pessoas que estão tão seguras de si mesmo porque tem tantas coisas ao seu redor, tem tantas coisas para garantir a sua vida, tem um bom salário, tem uma vida bem estruturada, e às vezes pensa assim: não preciso de Deus, não preciso de um pastor, porque eu tenho tudo aos meus cuidados. E Jesus contou a história de um homem que era muito rico, que tinha muitas fazendas, e ele falou: vou derrubar tudo e construir outros e encher de grãos, e vou dizer para minha alma, come, folga, se diverte, vai curtir a vida. E aquele homem ouviu naquela noite: hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que você tem, para quem que você será? Para quem será? Então o pastor sabe exatamente o que as ovelhas precisam, e dentro deste conhecimento, ele sabe exatamente o que vai oferecer para a sua ovelha. E é isso que nós precisamos. A garantia de vida está em sermos submissos a esse pastor. E é interessante que quando Jesus ensinou a orar aos fariseus, ele falou que a gente vai orar, entrar lá no quarto, orar, e vai falar, não precisa falar muito não, mas o suficiente, porque Deus já sabe o que é que realmente nós precisamos. Então não preciso orar, falar muito, passar um dia todo repetindo palavras. Eu só preciso confiar no meu Deus, expressar, abrir meu coração e abrir e falar aquilo que Deus, o que está no meu coração. Ele já sabe, porque Ele é rico em suprimento. E nós vemos o mundo lutando para conseguir sobreviver, mas as ovelhas se entregam aos cuidados do pastor e recebem o que precisam dele. Paulo fala assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que precisamos. Esse é o conhecimento, a experiência do apóstolo Paulo. Então as características das ovelhas são felicidade e segurança por causa de estarem aos cuidados do pastor. E é interessante uma frase que eu vou dizer aqui: não é a ovelha que encontra alimento, é o pastor que leva a ovelha ao alimento. Às vezes estamos preocupados. Eu vejo crente, às vezes, vai de uma igreja, vai na outra, procurando alguma coisa para a satisfação do seu coração. É simples, é só se submeter ao cuidado desse pastor. Ele sabe exatamente aonde encontrar alimento e como suprir o nosso coração. Você não vê uma ovelha cuidada por esse pastor, uma ovelha insegura, sem alimento, necessitando de cuidado. Davi, ele certa vez falou assim: eu fui moço, hoje eu sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Por quê? Porque ele é cuidado por esse pastor. E assim a gente pode repetir: de nada sentirei falta, porque o meu Deus, o meu pastor, ele é rico em suprir a minha vida em todas as necessidades. Em segundo lugar, esse pastor do Salmo 23, ele tem controle sobre a vida das ovelhas. Nada me faltará significa que eu tenho alguém controlando a minha vida. Aonde está o alimento? Aonde está o perigo? Aonde eu vou descansar? O meu pastor sabe de tudo isso. Ele sabe aonde eu vou encontrar o que eu preciso.
Então não é uma coisa que eu conquisto. Eu li o Salmo 23 3 vezes com o pé direito levantado, e aí depois eu li mais 3 vezes com a mão esquerda levantada, e aí eu consegui, trouxe paz ao meu coração. Não é aquilo que eu faço que eu consigo alimento, é o pastor que me leva ao alimento. Ele está no controle da minha vida. Ele diz assim para as suas ovelhas: hoje eu vou levar vocês para aquele pasto lá, está vendo? Lá embaixo, é lá que nós vamos nos alimentar hoje. Ele conduz para aqueles alimentos, porque as ovelhas comeram a grama daqui está lá no sabugo e não tem mais grama, então o pastor sabe agora que vai nos levar. Então ele diz assim: fiquem todos juntos, porque tem um lobo espreitando ali, né? Tem um lobo espreitando a nossa vida, e nós precisamos aqui desse cuidado. Ele tem o controle completo da vida das ovelhas, né? Então o bom pastor, se for preciso, ele dá a sua vida. No caso de Jesus Cristo, ele disse: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele morreu para que as ovelhas tivessem vida. Então a própria vida do pastor que compartilha com as suas ovelhas. Se o pastor viver, as ovelhas estão vivas. Como o nosso pastor está vivo, ele está vivo e voltará, então nós vamos viver a vida desse pastor. Significa que nós temos esta vida conquistada pelo nosso pastor. Então ter vida de Jesus significa o conhecimento e controle de Jesus sobre a nossa vida. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Você não vai encontrar isso em outro lugar. Embora muita gente procure, você não vai encontrar vida eterna fora desse pastor. Nada me faltará, então, indica a satisfação de ter vida controlada por esse pastor que fornece vida. Nós só podemos viver porque ele nos dá vida. Então, nós vemos às vezes algumas ovelhas insatisfeitas, e essas ovelhas não estão insatisfeitas com o rebanho. Está certo que às vezes algumas ovelhas têm uns carrapichos a mais, não é? Às vezes algumas ovelhas, por causa de uma ferida na orelha, atraem algumas moscas, mas isso o pastor cuida. Está no controle do pastor. Ele tira os carrapichos para que haja unidade no rebanho e todo mundo possa ficar juntinho ali, né? Sem carrapicho, sem mosca. E às vezes a insatisfação não é com o rebanho, mas é com o pastor. Há muito crente insatisfeito com o pastor. Esta ovelha vai procurar outro pastor e não outro rebanho. O pastor da fortuna, o pastor de resolver tudo, o pastor que vai falar para você que você não vai sofrer nunca mais, você vai ser uma pessoa rica, uma pessoa abastada, e fala uma série de coisas. Você diz assim: é esse o pastor que eu quero controlar na minha vida. O pastor do poder. Existem muitos pastores por aí controlando a vida de crentes que simplesmente deveriam colocar as suas vidas à disposição de Jesus Cristo para que ele controlasse, para que ele tivesse o controle da sua vida. Então preste atenção. Muitas vezes nós colocamos culpa no rebanho, mas está a responsabilidade em nossas vidas. E aí nós vamos procurar outro pastor, não outro rebanho. O nosso pastor disse que há muitos problemas neste mundo, esse pastor daqui, do Salmo 23. Mas ele também disse que para não ficarmos com medo, porque ele venceu todos esses problemas e nós vamos vencer com eles. Isso gera descanso, confiança, e nós vamos saber que nunca mais vai nos faltar cuidado, porque ele é o pastor. E aí nós podemos dizer: nada me faltará, ou dizer: de nada me sentirei falta. Em terceiro lugar, o pastor
está sempre atento. Nada me faltará significa que o pastor sempre está atento às necessidades, às coisas que estão acontecendo ao redor. Primeiro, nós estamos sob o cuidado de um pastor que não dorme, nem cochila. Nós lemos isso lá no Salmo 121, e outro dia, já faz algum tempo, alguém falou assim: parece que Deus esqueceu de mim. Deus está atento às nossas vidas. Deus está atento a todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Quando a Bia falando aqui, você está pronto? A Noemi perguntou: você está pronto? E eu creio que todo mundo falou: eu estou pronto. E eu vou dizer, para escândalo de alguns, eu não sei. Eu não sei se eu estou pronto. Eu estou pronto para estar hoje com Jesus. Se Jesus me buscar, eu estou pronto para ir. Mas na volta de Jesus, a coisa vai ficar feia. Eu não sei se eu vou conseguir sofrer tudo isso. Mas eu sei que Jesus vai voltar e vai me buscar. E quando eu colocar a minha vida à disposição de Jesus, Ele está atento à minha fraqueza. À minha fraqueza. Eu sou uma pessoa tão fraca para a dor, que se eu for no posto de saúde para tomar uma injeção, é uma briga danada. É uma briga danada. O resfriado vai chegar semana que vem, eu já estou de cama hoje. É uma coisa assim, Então eu fico pensando, quando Jesus voltar, a Bíblia fala que vai ter muito sofrimento, e tem gente preocupada aí com uma série de coisas e não está se preparando. Jesus falou: vigia, mas não é para vigiar o inimigo, é vigiar o seu coração, vigiar você, para ver se você está pronto para a volta de Jesus. Hoje no Salmo, no texto de Mateus 24, lido aqui pelo pastor, que ele falou, naquele salmo, naquele texto ali, Jesus está preparando os seus discípulos para as atrocidades que vão acontecer com a sua vinda. Todas as coisas que mostram segurança vão ser destruídas. Vão ser destruídas. Então deixa o povo aí achar que está seguro na política, achar que está seguro em todas as outras coisas, porque nós precisamos de segurança em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele está atento às nossas necessidades. Ele está atento. E aí eu vou dizer o seguinte: não é a ovelha que se protege do lobo. Lá no texto de Pedro diz assim, que o leão está ao seu redor, rugindo, querendo, Aí tem gente que fala assim: o leão vai te pegar, e fala, e o pessoal sai da igreja com medo: pastor, o que eu faço? O leão vai me pegar, Não somos nós que vamos nos proteger. A gente vai conhecer, vai saber. A gente só precisa estar sob os cuidados desse pastor que está atento ao leão, que está atento ao lobo. Quando Davi chegou diante de Golias e falou que ele matou um leão, matou um urso, isso tudo na Palestina. Hoje só tem bichinho de deserto, E eu fico imaginando que aqueles animais foram atacar o rebanho de Davi. Ele não foi lá: e tem um leão ali, vou matar ele. Não. Aqueles animais, para mim, foram atacar o rebanho de Davi, e Davi simplesmente protegeu o seu rebanho. Por quê? Porque Davi estava atento às necessidades daquelas ovelhas. Então, eu não preciso tomar conta do leão, as ovelhas. E ali tem um leão, ali tem um... Não. Eu só preciso o quê? Estar submisso ao pastor do meu coração, ao pastor da minha vida. Então, o leão, apesar de ser astuto, de tramar contra a minha vida, ele, apesar de estar me observando, mas o meu pastor já cuidou da minha proteção. O seu pastor já cuidou da sua proteção. E aí você vai dizer: de nada sentirei falta. Significa então que o meu pastor se antecipa na segurança e nas minhas necessidades. Quando Deus age, quando você percebe Deus agindo na sua vida,
Ele já está atento à sua necessidade há muito tempo. Não é? Aí quinta-feira, terça-feira você passa por uma bênção, aí quarta-feira você vem aqui para compartilhar o livramento, mas esse livramento já foi cuidado de Deus lá atrás, ele já começou a perceber que você ia precisar desse livramento. Ele está atento, ele não dorme. E é isso que nos faz dizer: e nada me faltará. Eu ouvindo pastor Fanini, foi durante muitos anos pastor da PIB de Niterói, e ele falando no seu sermão, não é, gotas de alguma coisa que ele falava, não sei, lá pelo, ele tinha um programa pelo Reencontro, né, um programa de televisão, o nome hoje é Reencontro? A Rádio Folhinha é o Reencontro. A Rádio é o Reencontro, né? E ele disse o seguinte, na sua experiência, no mesmo dia ele foi fazer uma visita a uma família muito rica, e ele ali sentiu uma opressão muito grande, uma família que tinha tudo, mas não tinha paz. Ele não pôde nem sequer agradecer a Deus pelas bênçãos, porque a coisa ali, o ambiente estava muito pesado, e ele só pôde aconselhar e orar por aquela família, e ele foi embora com aquele peso nas costas e fez uma outra visita. Essa visita foi numa comunidade, e teve dificuldade de entrar na porta, porque o pastor Fanini era alto, ele teve que se abaixar para entrar naquela casa simples, e não tinha cadeira, ele sentou num caixote, e ele disse que foi uma bênção. Cantamos, louvamos ao Senhor, contamos experiências na presença de Deus, contamos daquilo que Deus tinha feito naquela família. Das duas famílias, uma, não é? A rica não tinha nada, a pobre tinha tudo. A rica não tinha Jesus como seu pastor, a pobre tinha Jesus como seu pastor. Talvez não tivesse feijão para o dia de amanhã, mas com certeza tinha paz no coração e tinha Jesus no seu coração. E aquela família podia dizer: nada me faltará. E você ia dizer assim: mas vai faltar tudo? Não, não falta o essencial, o principal, que é Jesus como pastor. E assim nós vamos ver que Jesus como meu pastor, ele é rico, em nada me faltará, porque ele é rico em suprimento. Ele tem todo o controle de todas as coisas da minha vida. Nada me faltará significa um pastor atento a todas as minhas necessidades, a enfermidade, a doença, ao ataque do inimigo, a tudo ele está atento. Eu me lembro do seu Jair, membro da igreja, sabe aquele cidadão pitoresco, todo mundo gosta, todo mundo fala com ele, né? E ele se sentiu muito mal na igreja, clamando, né, doendo em algum lugar ali, doendo, e foram levar lá no Getúlio Vargas, ele era de Acari, a gente era de Acari. No domingo seguinte, eu vi lá o seu Jair Rufino, né, feliz da vida. Eu falei: e aí, seu Jair, o senhor foi internado, saiu daqui gritando de dor, o que houve? Falou: Deus me levou para aquele hospital. Para mim foi né? Como é que Deus põe em torno um sujeito para levar para o hospital, um crente fiel? Eu estava lá naquela enfermaria, do meu lado tinha um cidadão que precisava ouvir do Evangelho, eu preguei para ele, ele se converteu, e aí eu fui, né? Eu fui dispensado do hospital porque não tinha nada de enfermidade na minha vida, no meu corpo. É alguém que cuida, né? Deus está cuidando de um outro alguém, Deus está usando ele aqui. Deus tem o controle de todas as coisas. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Não falta aqui na terra, não falta no céu, porque Ele está sempre comigo, está sempre cuidando da minha vida. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Não é? Eu vou descansar em Jesus.
porque Ele é o pastor que cuida. Tem um hino que fala isso, né? O meu trabalho é cuidar de você, o seu trabalho é confiar em mim, né? O seu trabalho é confiar em mim. É simples. Quem vai trabalhar mais? É o pastor, é Jesus. A gente só precisa confiar. Se você tem desconfiança do cuidado e do poder de Deus, coloque a sua vida à disposição dos outros. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos esse hino, você pode fazer desse hino a sua oração, dizendo que o seu trabalho é descansar em Jesus.